Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e na aula de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse cropped polo super fácil e rápido de fazer. Esse que eu ensino na aula é tamanho M, mas vou estar explicando como fazer outros tamanhos. Espero que gostem. Agora vamos com a lista de materiais. Vamos usar aqui o cisne natural algodão 6 cabos, 100% algodão, e a tex é de 465, nessa cor cru. Agulha 3,5. 8 botões de 1,5 cm, linha e agulha de costura para aplicar os botões. Vou usar aqui o corrente laranja, fita métrica, tesoura para cortar e 2 marcadores. Então, pessoal, aqui vamos fazer uma quantidade de correntinhas de acordo com a medida do busto, tá? Você vai pegar a fita métrica, vai tirar a medida da circunferência do busto e fazer em correntinhas, certo? Vou fazer aqui para o busto 95, que é um tamanho M. Vamos fazer aqui o ponto inicial. Só que ao medir, eu vou estar esticando, porque para não ficar aquela peça, eu sei que vai ceder, tá? No meu ponto, pelo menos, cede bastante. Então, eu gosto de estar esticando assim até chegar na medida, tá? Não estique tanto, só uma leve esticadinha, porque o ponto que vamos trabalhar também, ele diminui um pouquinho. Então, aqui, eu já adiantei minha peça, eu fiz 141 correntinhas, tá? Vou fazer uma pequena amostra aqui pra você de correntinhas. Se você quiser aumentar, vocês vão aumentando de 5 em 5 correntinhas, tá? Pra diminuir também, vocês diminuem de 5 em 5 correntinhas, certo? Pronto, pessoal, aqui eu fiz 31 correntinhas de amostra, mas seria 141, tá? Estou deixando na tela pra vocês a quantidade de correntinhas que eu faria para outros tamanhos, mas é só você fazer aí, ir fazendo as correntinhas até chegar na medida, como eu falei pra vocês. Ao medir, vocês podem estar dando uma leve esticadinha assim, tá? Pra medir. Então, feita aqui as correntinhas necessárias, eu vou segurar essa última e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou dar a laçada, ó, eu fiz 31 correntinhas, ou seja, 141 correntinhas, fiz mais 3, tá? Dei a laçada, vou pular essas 3 e mais 5 correntinhas, ó, essas 3 que eu fiz. E mais 1, 2, 3, 4, 5. E venho aqui na sexta correntinha e faço um leque. 2 pontos altos aqui na mesma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos na mesma correntinha, formando o leque. Vou explicar aqui essas correntinhas, tá? Aqui, eu fiz mais 3, que é uma de separação, 2 para completar a terceira, que vale como ponto alto, e pulei 4 correntinhas de base, que é 4 correntinhas que vão estar pulando aqui de base, tá? Então, aqui, uma correntinha de separação, 1, 2, 3, que vale como ponto alto, e 1, 2, 3, 4 correntinhas que pulamos, tá? Dei a laçada, vou pular 1, 2, 3, 4 correntinhas na quinta, faço o leque. Por que eu pulo 4 correntinhas? Gente, parece que vai ficar encolhendo, mas não, tá? Pelo menos no meu ponto, se eu pular 3, os leques começam a abrir, ou seja, fica aumentando, tá? Então, eu prefiro pular 4 correntinhas. E aqui no mesmo ponto, ó, na quinta correntinha, eu vou fazer o leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Olha só, depois da linha, tá vendo, ó? E vamos repetindo. Dou a laçada, pulo 1, observa bem aqui, ó, porque essa primeira fica mais espremidinha. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta, eu faço o leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Lembrando que vamos estar fazendo assim para qualquer quantidade de correntinhas que vocês estão fazendo, tá? Por isso que eu fiz aqui uma pequena amostrinha, porque é a mesma coisa. Pulo 1, 2, 3, 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta, eu faço o leque. Aí, vamos seguir fazendo assim até chegar no finalzinho, tá? Pulando 4 correntinhas, na quinta fazendo o leque. Sem nenhuma correntinha de separação. Aqui eu faço uma correntinha somente no início e no final, que eu já vou mostrar pra vocês. Chegando aqui no final, temos que ficar com 5 correntinhas, porque eu vou pular 1, 2, 3, 4 correntinhas, faço uma correntinha de separação, tá? Aqui no final,
eu faço uma correntinha de separação, pulo 4 correntinhas e na última, na quinta, né, eu faço um ponto alto, assim como eu fiz aqui no início. Agora, sempre vamos estar fazendo um ponto, uma correntinha no início e um ponto e uma correntinha no final, tá? Viro e vou repetindo agora ponto sobre ponto. Inicio com 3 correntinhas, que vale como ponto alto, e mais uma de separação, somente aqui no início. E vamos trabalhar leque sobre leque, que são 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vi no próximo leque, faço leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vi no próximo, leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Chegando aqui mais uma vez no final, eu faço, toda vez que eu chegar no final, eu faço uma correntinha, vou pular uma correntinha aqui, ó, que eu fiz de separação, e venho na próxima e faço um ponto alto. Aqui é como se eu estivesse fazendo um ponto alto sobre ponto alto, tá? E vamos repetir agora sempre a mesma coisa. Viro, inicio com 3 correntinhas que vale como ponto alto e mais uma de separação, e vou fazendo leque sobre leque. Chegando aqui, eu faço uma correntinha e um ponto alto. Eu vou pular uma correntinha aqui e faço um ponto alto aqui. E assim, vou fazendo por várias carreiras. A quantidade de carreiras vai do comprimento que vocês querem a blusinha, tá? Então, se você quiser, tamanho cropped, blusa, enfim, vai fazendo até chegar no comprimento que vocês querem. Que depois, aqui vai, vamos supor, fiz até a altura do busto, cobrir o busto. Aí, agora, depois que a gente alcançar o comprimento que a gente quer, nós vamos dividir a parte da frente para a gente fazer as diminuições de um lado e do outro e fazer a ligação no pescoço. E pronto, gente, aqui, ó, eu já adiantei minha peça, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. Aí, vou medir aqui para mostrar para vocês os centímetros que ficou aqui na altura. Ficou com 20 centímetros, aí vocês veem aí o comprimento que vocês querem, tá? Agora, vamos dividir frente, tá? E trás. A frente, né, que vai ser frente única. Vou virar assim, vou dobrar no meio. Pra facilitar aqui a marcação, eu gosto de fazer assim, ó. Vou colocar aqui leque com leque pra poder colocar o meio certinho. Coloquei leque, aí, sobrou um leque aqui no meio, então aqui é o meiozinho. Se o de vocês não sobrou, não tem problema, tá? O importante é marcar o meio certinho. Esse aqui é o leque do meio. Vou colocar aqui, dobrar uma parte, dobro a outra, aí vai facilitar aqui pra gente. Se quiserem colocar um marcador aqui, ó, esse aqui é o meio, tá? Esse aqui é o meio. Agora, eu vou separar a parte da frente, aí eu tenho que separar a mesma quantidade de um lado e do outro. Aqui é o meio, então, vou deixar certinho aqui e vou colocar, deixando sobrar esse meio aqui, leque com leque aqui, ó, pra me separar a parte da frente. Se você acha que deve pegar mais pra trás, vocês podem estar marcando também. Então, aqui eu vou colocar um marcador, ó. Sobrou esse aqui, eu vou marcar. Aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Então, eu só vou contar aqui esse outro lado, 7 e marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei o marcador aqui. E agora, só vamos fazer um lado, diminuindo. E fazer a mesma coisa do outro. Bom, como aqui eu não cortei o fio ainda, eu vou fazer esse lado aqui primeiro, tá? Vamos virar assim. Aqui vou iniciar do mesmo jeito. Essa primeira carreira aqui na parte de dentro, eu não vou fazer diminuição, tá? Vou iniciar com 3 correntinhas, que vale como ponto alto, mais uma de separação. Aí, eu venho aqui no leque,
e faço leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui eu vou seguir fazendo leque sobre leque e quando chegar aqui eu volto com vocês. Feito aqui, até chegar aqui no marcador, aqui onde eu tenho o marcador, eu vou fazer 2 pontos altos, já diminuindo aqui um leque, tá? Então, essa primeira carreira vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu vou virar. Vou subir aqui 3 correntinhas e venho aqui, dentro do leque, faço um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto, ficando aqui com 2 pontos. Dou a laçada e venho aqui no leque, faço leque sobre leque. Tenta enlarguecer o ponto um pouquinho assim, pra não ficar repuxando muito, tá? Fazendo aqui mais uma diminuição de um leque. E agora, eu vou seguir fazendo leque sobre leque, e quando chegar aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui nesse último leque, eu vou dar laçada e fazer um ponto alto aqui. Laçada, e venho aqui, ó. Vou pular essa correntinha, porque ainda não fiz a diminuição dessa correntinha ainda. Vou pular essa correntinha e faço ponto alto aqui. Ficando assim, agora com 4 leques. Agora, eu não vou fazer a diminuição, eu vou virar aqui, porque eu não quero que chegue tão rápido aqui na largura que eu quero. Eu quero que sobre aqui 2 leques, mas ainda como falta uma altura ainda, né? Eu vou fazer essa carreira sem diminuição. Inicio aqui com 3 correntinhas, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. E aqui eu vou seguir fazendo leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vamos seguir fazendo aqui leque sobre leque e chegando no final eu volto novamente com vocês. Pronto, pessoal, chegando aqui no final, aqui eu faço um ponto alto e no último ponto também faço um ponto alto. Ficando assim, temos ainda 4 leques. Aqui na parte de fora, eu não vou fazer diminuição, tá? Aqui eu vou iniciar com 3 correntinhas, que vai com ponto alto, venho no ponto alto e faço ponto alto. E aqui no leque, vou fazer leque sobre leque, e chegando aqui na parte de dentro, eu volto com vocês, que aqui nós vamos estar fazendo uma diminuição, tá? Pronto, pessoal, aqui, faltando esse leque, vou fazer a diminuição. Só que eu quero que fique com 2 pontos no final aqui. O que eu vou fazer? Eu venho aqui dentro do leque, faço um ponto alto e vou fazer aqui diminuindo um ponto, ó. Ou você vem direto aqui e faz ponto alto no último, ou você faz como eu vou fazer agora. Eu prefiro fazer a diminuição, porque pra não ficar repuxando muito. Então, venho aqui, faço ponto alto, tiro uma vez só aqui, ó, deixo na agulha e pego o último ponto, já fazendo a diminuição de um ponto. Peraí que ficou apertado, aqui, ó. Tirei uma vez só, deixei na agulha. Peguei os 2 pontos aqui, agora eu vou dar a laçada e fechar tudo junto. Agora, ficando com 2 pontos. Então, essa carreira, estamos com 3 leques, ficando assim, ó. Então, vamos voltar aqui para explicar para vocês, para entender o que fizemos, tá? É importante saber o que tá fazendo, que aí, quando vocês for fazer outros tamanhos, vocês vão entender como eu fiz. A primeira carreira, iniciamos fazendo a diminuição somente na parte de fora. Na parte de fora, na parte do braço, tá? E na parte de dentro, eu não fiz a diminuição. Isso na primeira carreira. Na segunda carreira, fizemos a diminuição na parte de fora e na parte de dentro. Na terceira carreira, não fizemos diminuição, fizemos ponto sobre ponto, certo? Estamos agora aqui na quarta, acabamos de fazer a quarta carreira, né? Aí, eu fiz a diminuição somente na parte de dentro e na parte de fora, não. Agora, vamos para a quinta carreira. Vou subir 3 correntinhas, que vale com ponto alto, e aqui no ponto alto, faço ponto alto, ficando com 2 pontos. Aqui, vou fazer leque sobre leque, tá?
Vou fazer aqui leque sobre leque e chegando aqui nesse último ponto, no último leque, eu volto com vocês. Chegando aqui no último leque, vou fazer a diminuição. Eu venho aqui, faço um ponto alto e vou fazer a diminuição aqui de um ponto, ó. Eu venho aqui nesse penúltimo ponto, faço ponto alto, tiro a vez só que deixo na agulha, dou a laçada e pego o último ponto. Aí, vou fazer um ponto alto, só que eu tiro uma vez só assim. Deixei aqui na agulha os 2 pontos, dou a laçada e fecho tudo junto. Então, agora temos 2 pontos. Agora, vamos virar. Aqui eu fiz a diminuição, então, nessa volta, eu não vou fazer. Eu vou subir 3 correntinhas, que vale com ponto alto. E no ponto alto, faço um ponto alto. Venho aqui no leque, faço leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer a diminuição de um leque, ou seja, vai sobrar agora só um leque, que é o que eu quero que sobra pra depois agora seguir sem diminuir, tá? Faço um ponto alto aqui dentro do leque, do mesmo jeito. E venho aqui nesse penúltimo ponto alto, faço ponto alto, só que eu tiro uma vez só, deixo na agulha e pego o último ponto. Aqui sempre fica apertadinho. Aí, eu faço um ponto alto. Tiro uma vez só, laçado e fecho tudo junto. Agora, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, até chegar num comprimento que faz a curvinha assim no meio do pescoço atrás. Cheguei no meio do pescoço atrás, aí eu vou parar e fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai seguir fazendo repetição, tá? Sempre assim agora, ó. Inicio com 3 correntinhas, que vale com ponto alto, venho no ponto alto, faço ponto alto. E aqui no leque, faço leque sobre leque. E aqui, em cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, vai ficar nessa largura aqui, ó. Viro novamente e vou repetindo. 3 correntinhas. Venho no ponto alto, faço ponto alto. E leque sobre leque. Venho em cada ponto alto e faço um ponto alto. Vamos estar repetindo agora sempre a mesma coisa. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem como tá ficando. E assim vou fazendo aqui, ó. Eu vou tá deixando na tela pra vocês quantas carreiras vou estar fazendo aí sem diminuição, tá? E quando eu chegar na altura, né, a quantidade de carreira necessária, eu vou cortar o fio e vou fazer a mesma coisa desse outro lado. O que vai mudar aqui é o lado que você vai começar a fazer as diminuições. É só você olhar esse lado aqui, ó. Aqui na parte do decote que eu iniciei, eu não fiz a diminuição. E fiz a diminuição para finalizar a carreira, que é a parte de fora. Aqui desse lado, eu já vou iniciar aqui, onde está o marcador, fazendo a diminuição. Ou seja, fazer os 2 pontos altos aqui no meio desse leque. Então, o que você tem que observar é fazer as mesmas diminuições no mesmo lado. Bom, pessoal, já fiz aqui o outro lado, ainda não cortei o fio. E é como eu falei pra vocês, a única diferença desse lado é que iniciamos aqui na parte de fora, tá? Eu falo fora, mais uma vez, explicando. Fora que é aqui do lado do braço, tá? Então, eu iniciei aqui fazendo 2 pontos altos, que é a mesma coisa que eu fiz aqui ao finalizar a carreira desse lado. Fiz 2 pontos. Aí, é só vocês lembrarem aí, ó. Se quiserem anotar, vou deixar anotado aí, ó. A primeira carreira, fazemos a diminuição, assim, na parte de fora, ou seja, lado do braço. E na parte de dentro, que é o lado do decote, eu não fiz. A segunda carreira, fazemos a diminuição no lado de fora e o lado de dentro. Na terceira carreira,
não fazemos diminuição, ou seja, repetimos ponto sobre ponto, tá? Então, aqui, ó, primeira, segunda, terceira. Na quarta carreira, fazemos a diminuição no lado de fora e no lado de dentro. Na quinta carreira, que é a última, fazemos a diminuição somente na parte de dentro, ou seja, só esse lado aqui, ó. E aqui eu fiz ponto sobre ponto. Aí, aqui, eu fui fazendo sem diminuição por mais 11 carreiras, tá? Aí, os dois lados da mesma quantidade de carreiras, 11. E aqui, vamos costurar dessa forma aqui. Vou cortar um tamanho ideal para costurar e fazer o arremate. Vou puxar aqui reto. Aí, você vai ver aqui o lado certo que você quer que fique pra costurar. Na verdade, tanto faz. Essa costura aqui, tanto faz, tá? Vou passar aqui, ó, o fio na agulha. E olha só, observa pra ficar em linha reta, tá? Não ficar torcida. Aí, você vai virar assim e costurar. Só me ajeitar aqui. Aí, vamos costurar ponto com ponto. Vou pegar aqui as duas alcinhas de cima com o outro lado. Passar mais uma volta. E vamos costurando ponto com ponto, pegando as duas alcinhas de cima. Aqui, costurando agora o leque, pegando ponto com ponto. Aí, aqui nas correntinhas do leque, ó, essas duas correntinhas, vocês podem estar pegando o meio de cada correntinha aqui, ó. Peguei a primeira com a primeira do outro lado. Agora, pego a segunda. E vamos costurando ponto alto com ponto alto. Aqui no último, passo duas vezes também. Costurei, aperto bem aqui, vou tirar aqui a agulha. Vou passar, continuando com a agulha aqui, já achei que tinha outro fio aqui pra fazer o arremate, mas não tem problema, vou passar aqui novamente. Vou passar aqui, ó, no lado avesso, esconder aqui entre os pontos pra dar o nó. Puxei aqui, vou pegar a agulha, que eu costumo fazer assim, ó. Pego aqui por baixo, né? Não tem problema, então, fazer isso. Puxo aqui a laçada e faço duas correntinhas, puxo reto. Essas duas correntinhas eu puxo assim que forma o nó. Aí, eu só vou esconder novamente o fio, cortar o excesso e dar um pinguinho de cola pra não escapar. Então, vou terminar aqui e já volto pra gente fazer o próximo passo. Bom, pessoal, aqui agora vamos marcar. Vamos pegar aqui dois marcadores. Vamos marcar de um lado e do outro, até onde vamos trabalhar a gola, tá? É bem fácil aqui. Só você olhar essa última carreira que fizemos, ó, no comprimento, ó, de baixo pra cima, a última carreira. A última carreira é essa aqui, ó. Eu vou fazer até esse ponto aqui, acima. Ou seja, na primeira carreira que fizemos, separando a parte da frente. Então, essa aqui é a última carreira que eu fiz, eu pego aqui e coloco o marcador assim. Do outro lado é fazer a mesma coisa, aqui é a última carreira. Aí, eu pego uma carreira acima. Coloco o marcador. Então, se você quiser alterar, vocês podem estar alterando. Se quiser um pouco mais pra cima, ó. É só você colocar o marcador mais pra cima, tá? Porque eu quero a gola bem pra baixinho aqui, ó, bem no decote. Então, vamos lá pegar o fio, fazer o ponto inicial.
Vou começar aqui esse lado. Colocamos marcador aqui, só que eu vou pegar aqui, ó, entre esse ponto e outro, tá? Aqui bem, aqui, ó. Porque eu vou subir com 3 correntinhas, que vai como ponto alto, ó. Aí, eu dou laçado e venho aqui dentro, onde eu coloquei o marcador, e faço o leque. Vamos trabalhar o mesmo ponto que fiz na peça inteira, tá? Fiz 2 pontos altos aqui dentro, faço 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, formando o leque. Aí, eu pulo um ponto, no próximo, faço o leque. Pulo um ponto, no próximo, faço o leque. Fiz o leque, vou pular um ponto e faço novamente o leque. Aí, eu vou fazer aqui, e quando chegar aqui na costura, eu volto com vocês. Cheguei aqui na costura, olha só, o meu terminou com leque. Aí, eu vou dar dica pra vocês o que fazer se terminar pra pular, tá? Olha só, ao invés de eu pular essa carreira e vir no outro, eu vou fazer um leque aqui nesse próximo. Porque estamos pulando uma carreira, um ponto e fazendo outro, né? Se eu continuar assim, do outro lado, como tem, né? A gente sabe que tem a mesma quantidade de carreiras, não vai dar certo aqui, dentro desse leque, desse ponto, o leque, tá? Então, para dar certo, eu vou direto aqui e faço o leque. Para você que deu certo para pular, ao invés de você pular e vir aqui, você vai fazer 2 pontos altos aqui, aí 2 correntinhas e 2 pontos aqui, tá? Aí, vai formar um leque, só que pegando os 2 pontos, ao invés de você pular as 2 carreiras, aí você faz esse aumento aqui, certo? Então, vamos aqui. Com certeza, você que tá fazendo um G, seguindo as quantidades de carreiras que eu passei, vai ter que fazer isso aqui, eu expliquei, tá? O GG não, que aí aumenta 2 carreiras, aí só fazer a mesma coisa que eu. Então, vamos aqui, ó. Seguir fazendo o leque. Aí, agora eu pulo um ponto e no próximo faço o leque. Fiz o leque, pulo um ponto, no próximo faço o leque. Aí, vou fazendo até chegar aqui. Estou chegando aqui, ó, onde eu coloquei o marcador, faço o leque, deu certo aqui, ó, pulei esse ponto. No último aqui, onde eu coloquei o marcador, faço o leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aí, vai ficando assim. Só que eu tenho que agora fazer o quê? Igual eu iniciei aqui com 3 correntinhas, ó, que vai como ponto, entre um ponto e o outro, eu venho aqui também, ó, entre um ponto e outro e faço um ponto alto. Viro, e agora eu só vou fazer algumas carreiras. Leque sobre leque, iniciando sempre com 3 correntinhas, que vale ponto sobre ponto, e faço leque sobre leque. Venho no próximo leque, faço leque sobre leque. E assim vou fazendo leque sobre leque. Aqui, normalmente, vou seguir fazendo leque sobre leque. Chegando aqui no último ponto, ó, leque sobre leque e um ponto alto aqui. Viro, subo 3 correntinhas e vou fazendo. A quantidade de carreiras vai do comprimento que vocês querem a golinha, tá? Vou explicar aqui, ó, pra vocês. Vocês dobram assim no meio, ó. No meio, assim, ajeita como é a posição da gola. Se vocês verem que não vai dobrar, o meu eu tô dobrando, ó. Aí, vocês podem estar fazendo aumentos. De repente, uma correntinha, separação entre os leques. Ou aumentar leque aqui, ó. Eu indicaria aumentar até na primeira carreira, acho melhor, tá? Mas o meu dobra. Mas se você acha que não tá... Se você tá fazendo assim, não tá ficando, aí vocês podem estar fazendo aumentos nessa direção aqui, a parte de trás. Pronto, pessoal, fiz aqui 5 carreiras. Eu vou fazer mais uma, que eu quero grande. Se você quiser menor e fazer o mesmo acabamento que eu vou fazer agora com ponto picô, fazer o ponto leque com ponto picô, tá? Então, vai ser 6 carreiras. Essa última carreira você já fazer com ponto picô, tá? Só que aqui o meu terminou o lado avesso, então, se você quiser o lado certo, é só você cortar o fio na 4ª carreira e vir aqui na mesma
no mesmo lugar e fazer a última carreira com o leque com ponto picô, tá, gente? Então, aqui agora, vou fazer a última carreira. Inicio aqui, vai ser do mesmo jeito, 3 correntinhas. E aqui eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas. Não quero aquele picô grande, então eu vou fazer só 2, mas se vocês quiserem fazer 3, podem fazer. Fiz 2 correntinhas, pego a laçadinha de cima e a do lado aqui do ponto alto e faço ponto baixo, formando ponto picô. Volto no mesmo espaço e faço 2 pontos altos. Aí o meu vai ficar assim, ó. E aqui, vamos fazer leque sobre leque só, a diferença que é com ponto picô. 2 pontos altos, 2 correntinhas, pego as 2 laçadinhas assim e faço ponto baixo. Volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos, formando leque com ponto picô. Então, vou fazer aqui e arrematar o fio. Aqui, não esqueçam de terminar com um ponto alto aqui no último pontinho, tá? Prontinho, pessoal, já finalizei. Aqui ficou assim. E agora, vamos fazer a parte dos botões. Primeiro, eu gosto de fazer a parte onde vamos fazer... passar os botões, né, os espacinhos dos botões. E por último, vamos fazer aqui o lado onde vamos costurar os botões. Vamos novamente pegar o fio aqui e vou pegar um marcador, esse marcador aqui mesmo, aqui, ó. Tirar daqui que não precisa mais. Você vai ver até onde vocês vão colocar os botões até aqui em cima. Aqui eu vou colocar o marcador, que é até onde eu vou fazer o acabamento de ponto baixo, tá? Vamos trabalhar pontos baixos até aqui. Vou mostrar aqui, ó. Até esse ponto onde fizemos aqui, ó, o leque, tá? E o espaço do primeiro botão vai ser nesse primeiro ponto mesmo aqui. Eu vou estar pulando um espaço e aplicando o próximo botão. Um espaço, pulo, e o próximo aqui. Depende muito do tamanho dos botões, tá? Se o botão, esse botão que vocês vão aplicar for maior, aí vocês podem estar pulando até mais de 2 em 2 carreiras, tá? Então, o meu vai sobrar um ponto aqui. Aí, eu vou deixar esse sobrando, que não tem tanta necessidade, né, de fechar aqui por baixo aqui. Mas, se você quiser aplicar mesmo assim, enfim, como vocês quiserem. O meu vai ficar assim, nesse formato, no total, com 7 botões. Então, aqui vamos tirar, colocar aqui de lado, vamos fazer o ponto inicial. Vou começar aqui por baixo mesmo. Não esqueçam aqui, correntinhas. Pulamos 4 correntinhas de base, então, vou deixar aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. E venho aqui na próxima, aqui dentro, e vou fazer o primeiro ponto baixo, tá? Fiz uma correntinha, no mesmo espaço faço um ponto baixo. E aqui dentro vou fazer mais 2 pontos baixos. Ficamos com um ponto baixo no pezinho do ponto e 2 pontos baixos dentro do ponto. Agora, na partir de agora, vamos fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto alto, tá? Até chegar onde marcamos. Estou chegando aqui no último ponto. E eu finalizo com ponto baixo aqui, onde tá o marcador entre um ponto e o outro. Já vou tirar esse marcador aqui. Pronto, aqui. Ficando assim. Agora, vou estar fazendo, ó, vou virar. E vou já fazer os espacinhos dos botões. Se você quiser aumentar a largura, você pode fazer mais uma carreira de ponto baixo e depois fazer o espacinho dos botões, tá? Aqui eu já vou fazer o espacinho dos botões. Aqui nesse primeiro ponto baixo vai ser ponto baixo, ó. Inicio com uma correntinha, aí eu volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Aqui já vou fazer o primeiro espaço, tá? Vou pular esses 2 pontos baixos, que é nessa direção aqui vai ser aplicado o botão, e
E observando aqui, fizemos 2 pontos baixos dentro de cada ponto, né? Então, vou estar pulando esses 2 pontos baixos. E aqui, no próximo, ó, no terceiro ponto, faço ponto baixo. Aí, no próximo, faço ponto baixo, fiz 2 pontos baixos. Aí, eu faço novamente o espacinho. 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos. No próximo, faço ponto baixo. No próximo, ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos. No próximo, faço ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Então, assim, ó, repetições. Fiz 2 pontos baixos, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos. Faço 2 pontos baixos, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos. Que é, no meu caso, tem que dar 7 espacinhos aqui, tá? Que são 7 botões. E aqui eu vou terminar fazendo 3 pontos baixos. Aí, eu viro o trabalho e vou fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo, iniciando com uma correntinha, né? Pra dar a altura do primeiro ponto. E dentro de cada espaço de 2 correntinhas, você vê aí se você deve diminuir um pouquinho, se vai fazer um ponto baixo só, ou é 2. Eu vou fazer somente um ponto baixo dentro de cada espaço de 2 correntinhas. Se eu fizer 2, eu acho que vai abrir um pouco. Olha só, vamos fazer um teste aqui com o botão. O meu tem 1,5 cm, tá? Ó. Ficou meio frouxo, então eu quero que fique um pouco mais apertado. Então, eu vou desmanchar aqui e fazer somente um ponto baixo dentro de cada espaço de 2 correntinhas, tá? E em cada ponto baixo, eu vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Cheguei novamente ao espaço de 2 correntinhas, faço um ponto baixo. Olha só, fazer o teste aqui que eu fiz um ponto só. Ficou mais um pouco apertado, então eu vou deixar assim, então você vê de vocês, tá? Como a forma melhor de fazer. Aqui agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo e um ponto baixo dentro de cada espaço de 2 correntinhas, até no final. Bom, pessoal, eu acabei perdendo a parte que eu gravei aqui, outro lado do botão onde vamos aplicar, mas essa parte é bem mais fácil. É só você iniciar do mesmo jeito que iniciamos do outro lado e é bem mais fácil porque é só você virar e fazer mais 2 carreiras de pontos baixos. No total, são 3 carreiras de pontos baixos, tá? Que é a mesma quantidade no total que fizemos do outro lado. Aí, a única diferença do outro lado é que fizemos o espacinho dos botões. Aqui é só fazer a base onde vamos costurar. E vamos costurar aqui nessa direção, tá? Aí, para costurar, eu vou usar a linha e agulha, né, de costura. Posiciona aqui o lado que você quer que fique, ó, temos 2 furinhos, aí você vê se vai aplicar assim ou assim. Eu vou aplicar de assim, tá? Lembrando que os outros tem que ser na mesma posição. Insiro aqui, ó, bem na direção do meio do ponto. Pego aqui por baixo. A agulha não precisa ser minúscula igual a que eu tô usando não, tá? Pode ser um pouco maior. Passo aqui, ó, para o outro furo e passo para baixo. Aqui agora dá várias voltas passando no mesmo lugar. Ó, passei aqui, venho para o próximo buraquinho e passo para baixo. Passei para baixo, venho, insiro aqui, ó, para o próximo, outro lado, para cima. Após dar aqui umas 5 voltas, vou cortar aqui para baixo, né? Passei aqui os 2 fios para baixo, estão aqui para baixo. Eu pego os 2 fios e dou aqui uns 3 nozinhos. Corto aqui o excesso, deixando a pontinha. Venho com a cola. Dou um pinguinho aqui, só pra ter segurança. Aí, venho com o próximo botão, vou pular aqui um espaço e aplico no próximo, na mesma direção aqui, ó.
os buraquinhos, tá? Deixa na mesma direção aqui os buraquinhos, aplico aqui, ó. Pulo um ponto, aplico o próximo. Pulo um ponto, aplico o próximo, tá? Do mesmo jeito. Aí, o último vai ser aqui, ó. Nessa direção aqui, o meu vai sobrar. Aí, não sei o de vocês, se vai sobrar também. É do mesmo jeito, então eu vou terminar de aplicar aqui todos os botões e já volto com o próximo passo. Prontinho, pessoal, já apliquei todos os botões. E agora eu vou fazer o acabamento aqui, passando aqui a parte de trás e aqui, ó. Aí, por último, eu vou estar fazendo 2 carreirinhas de pontos baixos aqui na parte de baixo do cropped, tá? Da blusinha. Então, vou começar aqui nessa parte, nesse leque aqui, fazer o ponto inicial. Começar aqui, ó, nesse segundo leque. Aqui eu vou dar início com uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo. Aí, eu volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo, mais 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço, formando aqui o ponto tombadinho. No próximo leque, faço a mesma coisa. Um ponto baixo, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Eu poderia vir direto aqui nesse ponto, ó, estamos aqui já aqui nessa parte que sobe, mas para não repuxar, eu venho aqui dentro desse mesmo leque que está feito esses 2 pontos, e aqui eu vou prender o ponto baixo. Prendi o ponto baixo, venho no próximo ponto aqui, ó, agora no primeiro ponto que sobe, e faço ponto tombadinho. Ponto baixo, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vim no próximo ponto, prendo ponto baixo, no próximo faço ponto tombadinho. Aqui vai ser diferente, tá? Aqui na parte dos leques, nas costas, vai ser ponto tombadinho dentro de cada leque. Aqui nessa parte, por toda a volta aqui, ó, no pescoço, vamos fazer assim: ponto tombadinho, ponto baixo no próximo ponto, aí ponto tombadinho no próximo ponto. Fiz o ponto baixo, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, formando o ponto tombadinho. No próximo ponto, prendo o ponto baixo. Aí, no próximo, faço ponto tombadinho. Ponto baixo, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Venho no próximo, prendo ponto baixo e no próximo, ponto baixo, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aí, vamos seguir assim por toda a volta aqui, tá? Aí, quando chegar aqui nos leques, não esqueçam aqui, ó, como eu fiz do outro lado, você prende o ponto baixo aqui pra seguir aqui, ó, ponto tombadinho dentro de cada leque. E finaliza com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto. Bom, pessoal, já arrematei o fio, olha só, arrematei o fio. E agora, vamos fazer o acabamento na parte de baixo, tá? Só vou começar com vocês porque é só pontos baixos. Então, aqui, ó, fazer o ponto inicial. E aqui nem precisa abotoar, vou deixar assim mesmo. Aqui, ó, vamos começar a partir em cima desse primeiro ponto aqui do acabamento dos botões. Então, aqui, faço uma correntinha, volto, faço um ponto baixo. Venho no segundo ponto, ó, na segunda carreirinha de ponto baixo, faço um ponto baixo. E no terceiro aqui também, faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui nesse pezinho, onde eu fiz esse ponto. Venho no pezinho aqui, onde eu fiz esse ponto, e faço um ponto baixo. Eu vou arrematando esses fios aqui. E aqui temos 4 correntinhas, então, eu venho e faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aqui nesse ponto que eu fiz o leque, faço um ponto baixo. Aqui temos 4 correntinhas, faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. No ponto aqui onde eu fiz o leque, um ponto baixo. Vamos repetir assim por toda a volta. E aqui, ó, vocês vão fazer do mesmo jeito que iniciamos. Aqui dentro, vocês vão fazer 4 pontos baixos. Aí, faz um nesse pezinho aqui. E um ponto baixo dentro de cada ponto baixo.
tá? São 3 carreirinhas, vocês vão fazer aqui, do mesmo jeito que iniciamos aqui, ó, tá? Então, fazem aí eu vou voltar fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Eu vou fazer 2 carreirinhas, tá? Aí vocês fazem quando vocês quiserem. E pronto, pessoal, eu já fiz as 2 carreiras de pontos baixos, já arrematei o fio e o nosso cropped está finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.